A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos vocês que nos acompanham nessas devocionais. Eu rogo que o favor, a bondade e a misericórdia de Deus se multiplique sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero rapidamente compartilhar aqui com você uma devocional que estava permeando aqui o meu coração. É um texto que está em Mateus, no capítulo 13, versículos 45 e 46. O texto da palavra de Deus diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas valiosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, meu tema nesta manhã é uma pérola de grande valor. Esse é o tema. Aí eu estava pensando assim, quando nós caminhamos nessa vida sem direção, ou com alguma direção que não envolvia, ou que não envolveu, ou ainda que não envolva a palavra de Deus, é comum, normal, é comum que tenhamos, que recebamos uma gama de conceitos, de valores, de preconceitos, sobre N coisas, sobre Deus, sobre a vida, sobre família, sobre amizade, sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, sobre vida após a morte, enfim, sobre N coisas. Acumulamos uma gama de conceitos, preconceitos e valores. Recebemos dos nossos familiares, recebemos dos nossos amigos, recebemos das mídias, recebemos da cultura em que estamos inseridos, e recebemos nas escolas, e etc, etc, etc. Para todas as coisas, quando é assim, para todas as coisas, perceba, essa pessoa, ela tem uma opinião. Vai falar sobre vida eterna, ela tem uma opinião, embora ela não saiba. Embora ela não conheça a palavra de Deus, embora ela não tenha os valores da palavra de Deus, mas ela tem uma opinião sobre isso. De onde que vem isso? Desses conceitos e preconceitos que vêm com ela, que ela recebeu, desses valores que ela recebeu. E isso vai se materializando na vida dela, esses conceitos vão se materializando, se tornando verdades próprias, verdades delas, verdades dessa pessoa. Então, vai falar sobre a Bíblia, ela tem já os conceitos dela, ela já sabe o que ela pensa sobre isso. Vai falar de igreja, dos crentes, ela já tem, e aí ouve algumas coisas na mídia, etc, aqueles maus testemunhos, essa pessoa vai e absorve, recebe e formata e materializa preconceitos e valores que não são os valores reais, valores verdadeiros acerca daquele tema, acerca da igreja, acerca de pastor, acerca de crente. Aí aquela coisa, crente é tudo igual, pastor é tudo a mesma coisa, e igreja somos nós apenas, ninguém precisa de igreja, ninguém precisa de Deus, Deus está dentro de nós, Deus está em todas as coisas, todos os caminhos levam a Deus, é importante você ser uma boa pessoa, tenha fé, e Deus, e pé na tábua, e Deus acima, como que e Deus para todos, eu nem lembro mais o ditado popular lá, né? Então, nem sempre essas verdades, esses conceitos são totalmente errados ou certos. Eles podem ter algum valor. Eu, por exemplo, caminhei 21 anos da minha vida com base nos conceitos que eu herdei, que eu recebi, que eu fui educado, que eu fui ensinado, que eu aprendi na escola, que eu aprendi com os meus amigos, que eu aprendi com a vida, aí que eu caminhava, que eu vivia, com o meio social que eu vivia, eu aprendi conceitos e valores. 21 anos da minha vida eu vivi assim. E eu posso dizer, nem todos aqueles conceitos e aqueles valores eram assim, totalmente errados, ou totalmente certos. Mas muitos deles, eles tinham algum valor. Eles tinham algum valor. Embora eu não conhecesse a palavra de Deus, eu tinha uns conceitos bons sobre família, sobre paternidade, sobre a vida diária, os conceitos familiares de irmandade e etc. Eu não tinha um preconceito em relação a crente, por exemplo, nada disso. Eu só não conhecia, né? Mas acerca de trabalho, acerca da vida, acerca do céu, de Deus,
embora eu não conhecesse a Deus, eu tinha conceitos bons acerca de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes esses conceitos, esses valores que nós temos, eles não são totalmente errados, podem não estar totalmente certos, mas pode ter algum valor. O que nós precisamos entender aqui nessa parábola é que, por mais valores que tenhamos, e aqui a figura, o texto começa, o reino de Deus é também como um. Olha só, então, pegando o conceito aqui desse negociante, ele negociava pedra, ele comprava e vendia, enfim, ele sabia o que era ter valor e o que cada pedra, cada peça, cada coisa que ele negociava tinha o seu valor. Ele sabia o que era valor. E ele sabia dar valor e valorar as coisas que ele tinha. Então, o que aprendemos aqui? É que por mais que as coisas tenham um valor para nós, por mais que os nossos conceitos, que os nossos valores, que os nossos preconceitos, que aquilo que nós adquirimos, que os valores que nós já adquirimos, eles tenham valores, né? Adquirimos valores que têm valores para nós. Entende? E por mais altos que esses conceitos, que esses valores sejam, quando nos deparamos com algo mais valioso, quando nos deparamos com valores mais altos, mais valorosos, com valores realmente e conceitos realmente eternos, cabais, o que nós temos que fazer? Isso que o texto, que a parábola está dizendo. O que tem valor para mim, o que tem valor para você? Aquilo que tem valor, os valores que nós temos, que nós tivemos, que nós adquirimos, que nós adotamos para as nossas vidas, quando deparados com essa pérola de grande valor, e que aqui essa pérola de grande valor é o reino de Deus, quando então encontramos os valores do reino de Deus, aquilo que para nós tinha muito valor, agora parece que não tem valor nenhum. É isso que aprendemos nessa lição, nessa parábola. O negociante foi e vendeu tudo aquilo que tinha valor para ele, para adquirir essa pedra de grande valor, para adquirir esse valor, agora o valor do reino, conforme a parábola. Então, nada se compara em valor, nada se compara em valor ético, em valor moral e etc., aos valores da palavra de Deus, aos valores do reino de Deus. Sim, queridos, por mais que eu tenha recebido conceitos e valores bons acerca de família e etc., que eu herdei sobre isso, mas quando eu encontrei o reino de Deus, quando eu encontrei essa pérola de valor inestimável, eu então entendi e vi que os valores que nela estão contidos, inseridos, eram e são maiores, mais elevados, mais valorosos do que os meus, aqueles que eu tinha, que eu defendia, que eu achava que eram os melhores. Entende? Então, esse negociante, ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus valores, daquilo que ele tinha, dos seus conceitos. Para nós fica a lição. Nós devemos, para nos enchermos, para recebermos os valores do reino em todas as áreas, devemos nos esvaziar dos valores velhos. Devemos nos desvencilhar dos conceitos e preconceitos velhos, antigos, que adotamos, que recebemos, que adquirimos na nossa caminhada, para que possamos receber e nos enchermos dos valores novos, dos valores do reino. Os valores seculares, os valores mundanos deste mundo presente, às vezes eles têm coisas boas, coisas éticas e coisas morais, mas não se comparam com os valores éticos e morais do reino de Deus. Então, se eu tinha nos meus valores, meus conceitos, vamos dizer assim, um valor 5, legal, eu era uma pessoa na média. Mas quando eu encontro essa pérola de grande valor, quando eu me deparo com os valores do reino, de vida cristã, de família, de paternidade, de relacionamentos, de vida com Deus, de eternidade, de testemunho, de ser crente, de ser igreja, de ser pastor, de ser filho de Deus, de ser luz, de ser sal nesta terra, quando eu me deparo com esses valores éticos, os valores morais da palavra de Deus, eu vejo que aqueles valores que eu tinha, eles realmente são rasos diante da altura e da profundidade, da grandeza dos valores do reino de Deus. Entende, amados? E aí eu preciso me
E não é acrescentar, porque eu tinha lá, por exemplo, 21 anos de caminhada de vida quando eu conheci Jesus. Eu tinha que me esvaziar daqueles valores para receber os novos valores, os valores do reino. Aqueles valores que tinham nível 5, agora não estavam bons para mim, mas eu também não precisava descartá-los totalmente. Né? Valores de paternidade, sobre família, por exemplo. O que eu fiz? Fui acrescentando os valores do reino, depurando, refinando aqueles conceitos, aqueles valores que eu tinha. Amém, queridos? Então, para recebermos e desfrutarmos dessa pérola de grande valor, dos valores do reino, eu preciso reconhecer esses valores. Eu preciso reconhecer que o reino de Deus tem valores inestimáveis, incontáveis, incomensurável, e eu preciso desses valores na minha vida. E para tê-los, eu preciso abrir mão dos meus próprios valores, dos meus próprios conceitos, dos meus próprios preconceitos, para esvaziando-me, para desvencilhar-me destes, poder receber e ser cheio daqueles que são do alto, que são do rei, do reino de Deus. E o Senhor Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe ricamente. Pai querido, abençoe cada vida, em nome de Jesus. Que cada um possa desfrutar dos valores do teu reino, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.